Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, mexe com a vida de milhões de pessoas. Controle financeiro. Como é que se sai do vermelho, sabe? Como se constrói um futuro com mais segurança, mesmo ganhando pouco? Acontece que as melhores ferramentas para isso, às vezes, são as mais simples de todas. Ok, vamos começar com esse número aqui, que é bem impactante. 63 milhões. De acordo com o SPC Brasil, esse é o total de brasileiros inadimplentes. É um número gigantesco, gente. Representa quase metade da população adulta do país. Isso já dá uma dimensão do tamanho do desafio financeiro que muita gente enfrenta. E por que isso acontece? Bom, a verdade é que aquelas fórmulas antigas, sabe? As planilhas super complexas, os conselhos que parecem ter saído de um livro, muitas vezes elas não se encaixam na vida real das pessoas. Podem ser intimidantes, difíceis e totalmente desconectadas do dia a dia de quem mais precisa de ajuda. Certo. Se os métodos de sempre não estão dando resultado, o que é que pode funcionar? É exatamente essa pergunta que a gente vai investigar agora. Existe uma nova abordagem, uma bem mais acessível, mais humana, que está mudando completamente a relação das pessoas com o dinheiro. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa mergulhar um pouco na profundidade do problema. Porque veja bem, dívida não é só um número numa fatura de cartão. Ela tem um peso muito real na vida das pessoas. Agora, o que é mais interessante aqui é o que os números não mostram. A instabilidade financeira mexe direto com a saúde mental e física. Ela gera estresse, ansiedade, pode levar a uma queda feia na produtividade e na autoestima. Então resolver isso é, no fundo, uma questão de bem-estar. E é exatamente aqui que a história começa a virar. Está surgindo uma nova onda de educação financeira. Uma que fala a língua das pessoas, que entende as dificuldades delas e que oferece soluções que funcionam na prática, não só na teoria. Essa frase resume tudo, né? Não dá para usar o mesmo mapa para chegar em lugares diferentes. Uma educação financeira que funciona de verdade é aquela que entende o contexto, a realidade de quem está ouvindo. A palavra-chave aqui é adaptação. E para a gente ver como essa nova abordagem na prática, nada melhor do que conhecer uma pessoa que virou um símbolo desse movimento. Alguém que viveu essa realidade na pele e transformou isso numa missão de vida. Essa é a Nath Finanças. Ela veio da periferia do Rio de Janeiro, sentiu na pele as dificuldades e por isso mesmo sacou que a comunicação sobre dinheiro precisava ser diferente. O que ela faz? Pega aqueles conselhos super complexos e transforma em dicas simples, práticas, que qualquer um pode seguir. E o resultado disso? Reconhecimento mundial, como aparecer na lista da Fortune. Isso só mostra o poder do que ela faz. Ok, então vamos para a parte prática. Como essa nova abordagem se transforma em ações de verdade? A economista Gabriela Chaves, por exemplo, resume tudo em 3 passos bem simples, mas que são muito poderosos. Olha que genial a simplicidade disso. Primeiro, é preciso saber para onde o dinheiro está indo. Segundo, pensar antes de gastar. E terceiro, criar o hábito de guardar, não importa se é muito ou pouco. O grande segredo não é a complexidade, e sim a consistência, é fazer sempre. E essa é a grande barreira que trava muita gente, né? A ideia de ter que usar planilhas, baixar aplicativos, isso pode desanimar. Mas e se a ferramenta mais poderosa de todas já estiver ao nosso alcance bem debaixo do nosso nariz? E aqui está a frase que é uma verdadeira sacada de mestre do canal Me Pop. Ela desmistifica tudo. Uma folha de papel e um cotoco de lápis. É isso, só isso. Acabou a desculpa, né? O primeiro passo se torna incrivelmente simples. O método é o seguinte: durante 30 dias, a pessoa anota absolutamente tudo que gasta. Cada cafezinho, cada passagem de ônibus, tudo. O objetivo aqui não é se julgar, mas sim criar consciência. É como fazer um diagnóstico, sabe? No final desses 30 dias, a pessoa tem um mapa claro dos seus próprios hábitos com o dinheiro. Tudo bem, a ideia é super simples, é acessível. Mas a grande pergunta é, funciona mesmo? Na prática, dá resultado? Bom, vamos ver o que os dados têm a dizer sobre isso. Então, um estudo publicado na Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional fez exatamente isso. Ele aplicou um programa de educação financeira bem simples para um grupo de idosos de baixa renda lá em Palmas, no Tocantins. E os resultados? Bom, eles falam por si sós. Primeiro resultado, uma redução de 50% nas contas pagas com atraso. Metade. Isso, na vida real, significa menos juros, menos estresse e uma estabilidade financeira que chega quase que de imediato.
E não para por aí não. Olha só, um aumento de 72% na poupança. Isso é importantíssimo. Mostra que com as ferramentas certas é totalmente possível criar uma reserva de segurança, mesmo com uma renda mais baixa. E talvez o mais importante de tudo, 30% de aumento no conhecimento sobre dívidas. Ou seja, o programa não só mudou o comportamento das pessoas na hora, mas também deu a elas o conhecimento para tomar decisões melhores sozinhas, lá na frente. Então, o ponto principal é este. A prova está aí, nos dados. Métodos simples, acessíveis, que focam na realidade das pessoas, eles geram resultados que podem transformar vidas. Não precisa ser nenhum especialista para começar a virar o jogo da própria vida financeira. Bom, agora que a gente já viu o problema, a solução e a prova de que funciona, a pergunta é: por onde começar? E a boa notícia é que existem muitos recursos ótimos, de qualidade e de graça. Aqui a gente tem algumas opções excelentes. O portal gov.br, por exemplo, reúne várias iniciativas. Tem um Meu Bolso em Dia da Febraban, tem cursos do Banco Central e até conteúdo da B3, a nossa bolsa de valores. São todas ferramentas confiáveis e gratuitas para quem quer dar o próximo passo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A grande mudança na vida financeira não começa com um plano gigante mirabolante. Começa com uma pequena ação. Pode ser pegar aquele cotoco de lápis, pode ser entrar em um desses sites que a gente mostrou. O que realmente importa é dar o primeiro passo, por menor que ele seja.